Liga aí! Ligou? Mas é pra ligar onde? Na verdade, é claro! Ah, é? Tem que ser ligado na verdade. Ligado na verdade! Ligado na verdade com você novamente, nosso podcast teológico. Eu sou João Lucas Barroso, que alegria, que prazer estar com você. Obrigado, Deus abençoe você e sua família. E aí, tá preparado para aprender mais sobre a palavra de Deus? Olha, o tema de hoje é difícil, viu? Porém, tem resposta. Eu quero primeiro apresentar o nosso convidado de hoje, que já é de casa, já passou várias vezes por aqui no nosso Ligado na Verdade, pastor William Ximenes, ele que serve a Deus em Bocaina, no Piauí, ele que é do canal no YouTube Teologia Ilustrada. Isso, Teologia Ilustrada. Deu um branco, mas você me ajudou. Como é que tá por aí em Bocaina? Tudo bem, graças a Deus, pastor? Graças a Deus tá uma bênção por aqui. Quente como sempre, né? Assim igual como Nova aí em Russas. Nova Russas também. Aqui também é quente. É um prazer tê-lo novamente conosco aqui no nosso Ligado na Verdade. Prazer é meu estar mais uma vez aqui, graças a Deus. Tamo junto no Ligado na Verdade. Olha só que tema interessante e difícil, né? Eu acho que muita gente tem dúvida a respeito deste assunto. Na palavra de Deus, encontramos alguns textos onde Deus manda matar mulheres, crianças, idosos, claro, cada versículo dentro do seu devido contexto. Por exemplo, Números 31, versículo 17. Agora matem todos os meninos e todas as mulheres que tiveram relações sexuais com algum homem. 1 Samuel 15, versículo 3. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Olha só que versículos impactantes. Você pode ler aí os contextos, né, desses dois versículos, vale a pena. Mas pastor William Ximenes, por que Deus, que é bom, que é amor, mandou matar mulheres e crianças, idosos? Explica pra gente aí este assunto tão difícil nas Escrituras. Mas realmente é uma questão complicada. Porque tem o não matarás. Exatamente. Tá lá nos 10 mandamentos, não matarás. A gente vê Jesus dizendo no Novo Testamento, ofereça outra face, ame seus inimigos. Isso. Então como é que Deus pode dar essa ordem? Realmente é uma questão complicada. Mas a gente deve começar para ir entendendo esse tema com a seguinte ideia em nossas mentes, de que Deus ele é soberano. Então o que significa ser soberano? É que ele pode fazer todas as coisas. Ele tem autoridade sobre tudo. É o que Deuteronômio 32 e 39 vai dizer. Deus faz morrer e faz viver. Então Deus é o criador da vida. Tudo que existe, no final das contas, pertence a Deus. Tudo que existe pertence ao Senhor. O Senhor ele é dono de todas as coisas. Então quando nós partimos da ideia de que o Senhor é soberano, que o Senhor é que sustenta a vida, que o Senhor é o criador da vida, que o Senhor nos deu a vida, a gente já começa a entender um pouquinho mais. Não faz diferença, no final das contas, se alguém viveu 20 dias ou 90 anos. Cada dia que nós temos de vida é dado pelo Senhor. Então o Senhor é que faz essa escolha. Olha, eu quero que essa pessoa viva 20 dias. Escolha do Senhor. Eu quero que essa pessoa viva 90 anos, 100 anos. É uma escolha que o Senhor fez também, por ser soberano. Depois a gente precisa entender também, nunca jamais esquecer, que Deus, ele é misericordioso. Ele tem misericórdia. Olha, só nós estarmos existindo, isso já mostra a infinita misericórdia do Senhor. Porque nós somos pecadores. Então, só de uma pessoa nós podermos nascer, viver, mesmo que seja por alguns dias, de que forma qualquer que seja a forma ou a quantidade de tempo, isso já mostra a misericórdia do Senhor pelo fato de nós sermos pecadores. Nós não merecemos a vida. A graça de Deus, ela está sobre nós e ela que nos permite viver. Então nós precisamos partir dessa ideia sempre na nossa mente. Quando nós pensamos nesse assunto, por que Deus mandou matar esses homens e mulheres e crianças que não fizeram nada de errado ainda? Mas devemos lembrar do exemplo de Raabe. Normalmente esse contexto que o Senhor manda matar esses povos é naquele momento em que o povo de Israel está entrando na terra de Canaã.
aquela terra ela passa a pertencer ao povo de Israel. Então esse é o contexto. Mas a gente vê a misericórdia do Senhor na vida de Raabe, uma mulher que era uma prostituta, uma mulher completamente errada, o Senhor escolhe Raabe e ela passa a fazer, inclusive, fazer parte da linhagem do próprio Jesus Cristo. Então nós vemos a misericórdia do Senhor. Agora vamos entrar mais no assunto. Esses povos que o Senhor manda eliminar e que esses povos devem ser completamente destruídos, esses povos são os cananeus. Então, qual era a questão dos cananeus? Qual era o problema que eles tinham? Os cananeus eram povos altamente degradados. Então, eles tinham culto ao deus Moloque, que era um culto no qual eles pegavam crianças, colocavam essas crianças sobre a estrutura da estátua, e dentro da estátua eles colocavam fogo. E as crianças iam se derretendo e morrendo. Os próprios pais ofereciam os filhos a esses deuses. Prostituição cultural, então mulheres que se prostituíam como forma de culto a essas entidades. Então eram povos extremamente maus. Quando Abraão vai lá na Terra Prometida, muitos séculos antes do povo de Israel, ali mais ou menos 500 anos antes, o Senhor diz o seguinte para Abraão: olha, Abraão, vai se passar mais um tempo, depois de 4 gerações, lá em Gênesis capítulo 15, verso 16. Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão para cá, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de exigir o meu castigo. Ou seja, o Senhor deu 400 anos para que esse povo diminuísse a sua maldade, para que a maldade desses povos enchessem a medida. Então veja o tempo de paciência do Senhor. O Senhor demonstrou misericórdia e ainda a sua soberania. O Senhor deu tempo para que esse povo se arrependesse, para que esse povo melhorasse. Mas não, o que aconteceu? Esses povos eram extremamente degradados. Então o Senhor foi e estabeleceu juízo contra eles. E aí onde a gente entra na questão de Deus ser um juiz santo. O que significa isso? Que Deus, ele age da melhor forma possível. A correção mais possível é feita pelo Senhor. O Senhor olhou a situação desses povos, viu o que eles estavam agindo e o perigo que eles representavam para a humanidade e decidiu agir contra eles. Nós olhamos para a situação e pensamos, olha, por que eliminar todos esses povos? Por que expulsar esse povo lá de Canaã? Por que agir dessa forma tão severa contra eles? Nós vemos isso, mas não imaginamos o mal que esses povos eles poderiam causar se eles continuassem existindo. Então o Senhor, como é juiz de todas as coisas, o Senhor avaliou essa situação, sabendo de tudo, porque Deus tem conhecimento total da realidade, e julgou que esse povo deveria ser eliminado. Nós devemos também ter em mente que não só os cananeus foram punidos pelo Senhor. O Senhor ele também punia Israel, o que mostra que o Senhor é um Deus justo. Quando Israel desobedecia ao Senhor, o Senhor levantava outros povos e punia eles. Lá em Amós 3:2, o Senhor diz: e todas as famílias da terra, somente a vós outros escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Então o Senhor não só puniu os amorreus, não só puniu os cananeus, mas também quando Israel precisava de punição, o Senhor também derramava sua punição sobre eles. Então o Senhor demonstrou a sua justiça, agindo de forma justa contra todos aqueles que erravam. Então nós devemos ter sempre isso em mente. Agora, o que nós devemos pensar? Muitas pessoas diziam assim, olha, não está bom, eu vi todas essas questões aí, todas essas explicações. Mas, olha, uma criança, como é que pode Deus agir dessa forma contra uma criança? Se nós formos pensar, se nós cremos que o cristianismo é a verdade, e que a Bíblia é a palavra de Deus, e que Deus realmente existe, no final das contas a morte não existe. A morte, na verdade, é apenas uma mudança, digamos assim, de endereço. Você inicialmente nasce aqui na Terra, tem sua vida inteira aqui na Terra, mas quando a gente morre, que aparentemente aqui na Terra é o fim, nós vamos para uma eternidade diante de Deus. Então pensa comigo, uma criança que não fez mal nem bem. A defesa da maioria dos teólogos é de que uma pessoa que não fez mal nem bem, não nasceu ainda, essa pessoa, quando ela morre, ela vai diretamente para o céu. Então, quantas crianças Deus poupou de irem para o inferno por meio dessa morte? Se essas crianças crescessem nesse contexto dos cananeus, seriam oferecidas em sacrifício, ou até mesmo seriam pessoas que iriam pecar e iriam estar condenadas eternamente ao inferno. Então, dessa forma, Deus poupou uma vida de pecado para muitas dessas crianças. E detalhe, né? O ser humano tem a tendência de olhar para o que Deus faz
e querer julgar. Deixa eu ver se Deus aqui está de acordo com o que eu entendo de justiça. Tem muita coisa que Deus fez, faz, fará, né, de acordo com as profecias escatológicas, que a gente não vai compreender, mas Ele é o Senhor, Ele é o dono de tudo que existe. E Ele, como soberano sobre a terra, Ele querendo usar Israel como instrumento de juízo para povos específicos, Ele pode fazer isso, e fez, né? De fato, Ele fez isso, né? Aplicando juízo contra povos que pecaram contra Ele. Agora, Deus, a gente não vê Ele dando uma ordem para Israel matar tudo que é estrangeiro. Não, é o contrário, a gente vê Deus mandando o povo amar os estrangeiros, né? Então, como você mesmo colocou, foi um contexto específico, né? Um juízo de Deus contra povos específicos. Exatamente. Quando nós vamos ver a aplicação dos 10 mandamentos, a gente tem os 10 mandamentos em Êxodo, depois nós temos a repetição dos 10 mandamentos em Deuteronômio, e existe uma explicação dos 10 mandamentos. E nessas explicações, existe mandamento sobre tratar bem os estrangeiros. O estrangeiro está na tua terra, você ajuda ele com esmola, você age bem com o estrangeiro, você auxilia ele. Então, existe mandamentos específicos do Senhor para a ajuda dos estrangeiros. Então, não era mandar eliminar todos os povos, Exatamente. mas um juízo específico que Deus tinha especificamente contra aqueles povos. Realmente nós temos esse pecado. O ser humano, que nós temos dentro de nós, aquilo que Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, a lei de Deus em nosso coração. Mas, devido ao pecado, nós muitas vezes queremos julgar Deus, avaliar o próprio Deus. Olha, eu já dei essa resposta para cristãos que me perguntaram, pessoas que estão na igreja, e essas pessoas não processaram muito bem essa resposta. Eu fiquei pensando, será que essas pessoas estão achando que Deus errou de alguma forma? Será que existe algum questionamento contra a justiça de Deus? Porque Jó, ele questionou o Senhor. Ele fez umas perguntinhas ao Senhor e disse, olha, por que eu estou nessa situação e etc. O que o Senhor respondeu? O Senhor pegou e não respondeu e fez 80 e tantas perguntas para o Jó de volta. Onde é que você estava quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo? Ou seja, quem é você para me questionar? Você não pode me questionar. E é assim que nós devemos ter cuidado em nossas vidas. Romanos 11, versículo 33 diz: ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. É claro que muita coisa que Deus nos revela nós não vamos compreender. Então temos que fazer como Paulo, né? Reconhecer a grandeza de Deus e confiar nele. Exatamente, confiar. Tem que estar ligado na verdade. Agora, pastor William, quanto a essas informações que nós adquirimos hoje, como eu posso usá-las para a minha vida hoje, para aplicar isso no meu dia a dia, já que eu passo por muita coisa que eu não compreendo, eu sofro injustiça, eu peço algo a Deus e Deus parece agir às vezes de forma diferente com o que eu planejava, né? Eu creio que nós temos condições de tirar aplicações para nossas vidas hoje, né? Sim, nós devemos entregar as nossas causas. Aqui no caso de justiça, muitas vezes entregar as nossas causas e a nossa justiça na mão de Deus. As pessoas reclamam, olha, por que Deus deixa tantas maldades acontecerem? Nesse caso aqui, nós vemos o quê? Deus interveio e disse, olha, chega desses povos que matam crianças, eles não vão mais existir. Eu vou fazer com que eles deixem de existir. Mas passou 400 anos. Deus esperou 400 anos. Então Deus tem um tempo dele para todas as coisas. A justiça de Deus, ela tem um tempo certo para acontecer. Então, muitas vezes, nós que passamos por uma situação, a gente quer que Deus resolva logo, a gente enfrenta uma injustiça e nós queremos que Deus traga logo sua justiça. Mas Deus não vê o tempo da mesma forma como nós vemos, e Deus tem um tempo certo para tudo. Então, quando nós passamos a enxergar a vida dessa forma, olha, eu estou passando por essa situação, mas Deus, ele é soberano, Deus é justo e Deus tem o seu próprio tempo. Quando nós passamos a descansar mais na ideia de que Deus é que está sobre o domínio de todas as coisas, nós passamos a diminuir a ansiedade e aceitar melhor tudo o que acontece em nossas vidas, sempre observando que nós temos um Deus soberano, que está comandando tudo, tem um tempo dele e a justiça dele, que é muito acima da nossa. Muito bem, pastor William, quero agradecer a sua participação mais uma vez no nosso podcast e desejar aí sucesso no canal Pra Glória de Deus, no canal Teologia Ilustrada. Então, a gente fica aí para um próximo encontro e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Deus abençoe. Até a próxima. Você que esteve com a gente, compartilhe esse podcast porque o tema, de fato, é interessante. Até a próxima.
E aí, curtiu? Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Ceará FM 102,7.